Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos envolva na sua santa paz. É a primeira vez que eu estou aqui, eu fico muito feliz, agradecida com o convite, por ter sido recebida tão bem, rogando ao Pai que nos inspire para que a mensagem de hoje nos seja a todos útil. O tema me causou surpresa, não posso esconder, porque sempre foi alvo das minhas reflexões entender a ciência pelos olhos do Espiritismo. Nosso insigne codificador Allan Kardec, que era cético, quando começou a observar os efeitos inteligentes das mesas girantes, aquilo lhe causou estranheza. Devido à sua lógica cartesiana, racional, ele chegou a uma conclusão muito correta e muito atinente à sua forma de ver o mundo, uma forma material. Se essa mesa se move, isso é um efeito que é gerado a partir de uma causa. Naquela época, os conhecimentos de eletricidade e magnetismo estavam ainda muito no início. E essa foi a primeira hipótese que ele levantou. E é interessante porque os cientistas fazem exatamente esse movimento. Levantam hipóteses para, na experimentação prática, tentar comprová-las ou não. E com isso chegar às leis que os cientistas acham que descobrem, mas que na verdade nós sabemos pelo Espiritismo que as leis naturais são leis divinas, que existem e que estão por trás, organizando os processos deste mundo e dos outros mundos, e do mundo espiritual. E que através da observação e da experimentação, os cientistas apenas comprovam através das leis matemáticas. Mas Kardec percebeu que aquele efeito era gerado por uma causa que tinha motivações próprias, que tinha uma certa inteligência. E pelo que se conhecia até então sobre a eletricidade, por exemplo, sabia-se que a eletricidade não tem inteligência. A gente sabe dos grandes desastres causados, por exemplo, pelas descargas atmosféricas. Mas a rigor, pelo menos para os nossos cientistas materialistas, não há nenhuma inteligência por trás. E ele então precisou discernir a análise daqueles fenômenos através de uma nova ciência. E foi essa ciência que ele chamou de ciência espírita. É uma ciência pela observação. Os espíritos se comunicavam e não ditavam as leis. Eles apresentavam o fenômeno e coube a ele descobrir as razões através de entrevistas diretas com diversos espíritos espalhados por diferentes locais do globo, a resposta para aqueles fenômenos. Mas houve alguém que tem um conhecimento profundo a respeito não apenas do que se passa no mundo dos espíritos e no mundo material. Alguém que tem um conhecimento sobre os sentimentos humanos. E esse alguém, bem se vê, é alguém que já viveu e já venceu todos os processos que nós ainda tentamos evoluir e seguir. É alguém que tem um conhecimento profundo, não apenas por todas as ciências, mas que tem um conhecimento profundo dos nossos sentimentos. E isso é intrigante. Porque dentre as ciências que nós temos, a psicologia poderia ser eleita como aquela que analisa as motivações essenciais da alma, da psique. E a psicologia não explica Jesus. A psicanálise, o início da psicologia, chega até os instintos. A psicologia analítica chega até o inconsciente coletivo, a figura dos arquétipos. É como se cada um de nós tivéssemos registros coletivos. Todos nós sabemos o que é medo, o que é alegria, o que é tristeza, o que é saudade. Então parece que é como se nós fizéssemos ou estivéssemos todos mergulhados numa espécie de senso comum emocional. Mas a psicologia analítica não explica de onde isso vem. A doutrina espírita comprova que através da reencarnação nós trocamos de lugar e temos acesso a diversas experiências, trocando de papéis em conjunturas diferentes, através das quais vamos desenvolvendo os nossos sentimentos. Nem a psicologia transpessoal, que vai antes do nascimento do bebê, que considera experiências intrauterinas e até antes disso, consegue explicar o psiquismo de Jesus. É algo que extrapola a nossa compreensão humana. E ninguém, mais que ele, entendia tanto a ponto de amar.
entendia tanto a ponto de compreender. Jesus chegou e conviveu com pessoas que o amavam e que o odiavam. Nem o Cristo dispensou o convívio com os seus adversários. Deixou o mundo entre eles, amando e em momento algum desprezando quem quer que fosse. Alguém assim só pode deter o domínio do conhecimento teórico e prático daquilo que é amor. E por isso eu acredito que esse tema é tão interessante, porque de fato ninguém tem maior domínio sobre esse assunto do que o próprio Cristo. E é sobre isso que a gente vai tentar falar hoje. Antes, eu gostaria de começar com uma história. Narra-se que um cientista passava os seus dias preso no seu escritório, imerso nos seus cálculos e nas descobertas científicas. Em geral, os cientistas têm um sincero interesse de mudar o mundo, de causar transformações que sejam úteis e efetivas para toda a sociedade e que eles também sejam reconhecidos por isso, como é humano de se esperar. E esse cientista passava dia e noite dentro do seu consultório, mas tinha um filho de 7 anos. E esse filho buscava sempre a sua atenção e queria de alguma sorte ficar mais próximo do pai. Um belo dia, esse filho bate à porta do seu escritório e ele abre e o menino só queria brincar. Ele, muito ocupado com os seus afazeres, pensa em uma brincadeira que provavelmente o menino demoraria semanas para concluir. Monta, ele mesmo, um quebra-cabeça de mais de 1000 peças. Ele pega uma imagem do mapa mundi, e nós sabemos que até para nós, que somos adultos, que já estudamos isso em geografia por vários anos da história, montar um mapa mundi deve ser uma tarefa mesmo laboriosa. Ele pega o mapa mundi, recorda em 1000 pedaços, entrega para o menino e pede para que ele monte. Passadas 2 horas, o pequeno rebento chega para o pai todo orgulhoso. Meu pai, eu consegui montar o mapa mundi e você me disse que eu demoraria semanas. Olha como isso é fácil. E o cientista ficou encafifado. Como é possível? Um menino que ainda nem tinha tido os seus passos mais seguros na escola, montar um mapa tão difícil e tão complexo como aquele. E então, perguntando ao próprio filho, ele lhe responde: meu pai, é muito fácil. Como eu não sabia o que era isso aqui, eu virei do avesso. E do avesso tinha a figura de um rosto de um homem. E embora eu não saiba montar um mapa mundi, o rosto de um homem eu sei construir. E construindo a figura do homem, eu consegui construir o mundo. Veja que mensagem profunda nessa história. Jesus entendia isso. Ele entendia que a reconstrução do mundo, a reconstrução da humanidade, o esforço que ele deveria lograr para que nós possamos atingir a evolução espiritual, significa não voltar-se para multidões, não voltar-se para as grandes metrópoles da sua época. Não precisava vir entre os ricos e poderosos. Ele precisava se voltar para cada pessoa e perceber ali um espírito imortal com as suas demandas, com as suas imperfeições, com as suas necessidades de melhoria, mas acima de tudo, com a sua fé e a sua esperança de se tornar um dia melhor. É por isso que ele elegeu 12 apóstolos, entre pescadores, cobradores de impostos, entre homens simples, mercadores, que tinham uma chama interna, uma centelha divina de entregar o seu coração com confiança, com fidelidade a Deus, que é de onde provém o termo fé, para que pudessem seguir os seus ensinamentos sem titubear. Nós muitas vezes ficamos envolvidos pelo excesso de intelecto, pelos conhecimentos já suficientes que nós temos e esquecemos de olhar para os nossos sentimentos, de educar os nossos sentimentos e de nos entregar à providência divina. E aquele menino, de apenas 7 anos, conseguiu chegar no cerne da mensagem cristã, que é reconstruir o mundo, reconstruindo cada elemento humano. É por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Somos nós que cada um com o seu facho luminoso conseguirá iluminar as estradas escuras por onde nós mesmos palmilhamos. Mas foi o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador,
na questão número 1, a primeira questão do livro Consolador de Emmanuel, ele escolhe para falar sobre ciência, que ele vai dizer o seguinte: o concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. E quando nós olhamos para a ciência, quantas descobertas, invenções e contribuições extraordinárias nós não temos. Longevidade, melhor qualidade de vida, cura de doenças, desenvolvimento de medicamentos, remédios, antibióticos, pesquisas que hoje atuam não apenas no combate e na correção das nossas enfermidades, mas sobretudo na prevenção. Quantas pesquisas que já aliam ciência com espiritualidade, dizendo, por exemplo, que o perdão é decisivo para a prevenção de infartos do miocárdio, que viver entre pessoas que nos suscitam amor, viver compartilhadamente, solidariamente, que a amizade prolonga a vida. Todas essas descobertas foram oriundas de pessoas imbuídas no desenvolvimento da sua intelectualidade para fazer o bem da humanidade, ainda que houvessem outros interesses por trás, ainda que elas muitas vezes busquem destaque através de um movimento vaidoso, mas a contribuição da ciência, ela é iderrogável, ela é definitiva. Então, quando nós observamos as grandes obras de engenharia, que graças a isso temos proteção e podemos viver com saneamento básico de uma forma melhor, nós vemos que, de fato, a ciência tem contribuído para o avanço, ou pelo menos para a manutenção das condições básicas para subsistir a vida. Veja como os cientistas funcionam como co-criadores divinos, como eles também colaboram para esse movimento de nos manter de uma forma mais saudável, mais confortável, nessa nossa existência física tão fundamental à evolução. Porque, como nosso amigo bem lembrou, a reencarnação é o móvel do progresso. E se nós não tivéssemos condições de sobrevida no nosso planeta, provavelmente não teríamos perspectivas de aperfeiçoamento moral. E Emmanuel vai dizer mais ainda: a finalidade divina do Espiritismo é, portanto, a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Nós confundimos com muita frequência instrução com educação. As escolas são responsáveis por transmissão de ensinamentos, mas a educação moral, a educação dos sentimentos, é responsabilidade do lar, e não apenas por palavras. A psicosfera do lar forma para os nossos filhos um ambiente saudável ou pernicioso. Quantas famílias disfuncionais que não têm papéis bem estabelecidos, que acabam sobrecarregando as crianças com responsabilidades muito precoces, que deixam sobre elas uma carga emocional traumatizante, psicologicamente traumatizante, que mais tarde pode inclusive se desdobrar em transtornos. Mas do contrário, com um ambiente psíquico no lar adequado, um ambiente que cause acolhimento e proteção daquelas crianças, pode ser o responsável para o desenvolvimento do seu psiquismo de uma forma mais forte. Isso não significa não expô-la a problemas e a demandas que ela precisará desenvolver mecanismos de defesa. Ou seja, não é envolver a criança numa redoma cor-de-rosa, sendo que nada lhe aconteça, mas também expô-la à frustração, também expô-la aos limites de responsabilidade, também expô-la a todas essas condições para que ela possa aprender e, junto com o nosso apoio, com o nosso conforto, ela possa crescer psicologicamente mais forte. Mas nós poderíamos agora definir o que é a ciência. A ciência terrena é conhecida como um conjunto de conhecimentos sistematizados através da observação, da experimentação, da pesquisa. Ou seja, eu no meu laboratório, por exemplo, vendo um fenômeno físico se processar, por exemplo, troca de calor, um fenômeno termodinâmico, eu observo com os meus olhos aquele fenômeno físico e tento explicar a base do conhecimento que eu já possuo. Esse fenômeno, se ele se repetir, não apenas aqui na cidade de Salvador, mas em outros locais espalhados do mundo, nós temos um fenômeno universal, que deve ser explicado, portanto, por leis universais. E é assim que a ciência se constrói.
Veja que isso tem completa analogia com o que aconteceu com o Espiritismo. Kardec, entrevistando os médiuns e conversando com os espíritos, endereçando a eles as perguntas, por exemplo, que ele coloca em O Livro dos Espíritos, obtém respostas e, fazendo isso ao redor do mundo, em diferentes posições do globo, ele consegue obter respostas parecidas, faz um consenso disso e põe e publica em O Livro dos Espíritos. Portanto, de fato, é uma ciência. A diferença da ciência material e da ciência espírita, portanto, não é outra senão o fenômeno observado. Enquanto na ciência material eu observo um fenômeno puramente físico, na ciência espírita eu observo um fenômeno espiritual, um fenômeno da alma humana. E é por isso que na primeira lei que Kardec coloca, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais, ele vai dizer a lei divina. A lei divina ou lei natural, ela é perene. E essa lei divina ou lei natural tem basicamente duas partes. Ela se subdivide. Existe a lei que explica os fenômenos físicos, que são as leis físicas, e existe uma lei que explica as motivações do homem, que são chamadas as leis morais. Mas todas elas fazem parte de uma mesma lei. Os cientistas, ao longo dos tempos, buscaram obter uma teoria que explicasse todos esses fenômenos. É como se intuitivamente elas buscassem o tempo inteiro uma lei que explicasse as causas físicas e as leis morais. Os cientistas, mesmo sem saber, sempre estiveram à procura de Deus, mesmo que não chamassem-no com esse nome. Por exemplo, Stephen Hawking, recentemente desencarnado. Um homem que tinha esclerose múltipla, que passou os seus últimos anos de vida completamente imóvel numa cadeira, mas que nem por isso deixou de contribuir valorosamente para a ciência. Ele buscou a vida inteira uma teoria de tudo. Então ele estudou cosmologia, estudou vidas em outros planetas, como as leis físicas conseguem explicar o movimento das órbitas, o movimento interplanetário, buscando a essência e a partícula fundamental que estivessem por trás de todos esses fenômenos. Albert Einstein, estudando as leis universais, as leis físicas, fenômenos invisíveis, como por exemplo o efeito fotoelétrico, estudando a teoria de relatividade, tudo para tentar chegar nesse ponto da partícula divina que estivesse por trás de tudo. Recentemente, uma psicanalista, ou seja, uma cientista do inconsciente humano, da mente, Susana Avezum, desenvolveu um trabalho que ficou muito famoso, dizendo que o perdão previne o infarto, ligando justamente essas questões emocionais a questões físicas, que muitas vezes nós temos doenças psicossomáticas, que não são invenção da nossa cabeça, que causam doenças físicas reais e detectáveis por instrumentos da medicina, mas que tem como origem o espírito. E não foi outra coisa que a doutrina espírita também comprovou. Que muitas de nossas doenças têm como raiz as motivações do nosso espírito, seja pensamento, seja hábitos mentais, seja demandas que nós trazemos de outras existências. Mas Jesus é o cientista dos sentimentos humanos. Embora ele detivesse, porque o espírito puro não é aquele que apenas ama profundamente. Ele detém o conhecimento intelectual e moral em sua mais excelente apoteose. É aquele que sabe mais física do que Einstein e Stephen Hawking juntos. É aquele que entende todos os processos que nós ainda estamos tentando devassar ao longo dos tempos. Mas tem um crescimento moral extraordinário. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei de Amor, uma mensagem belíssima de Lázaro, nós temos escrito lá: o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Porque no início o homem só tem instintos, mais aperfeiçoado passa a ter sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ápice dos sentimentos é o amor. Então veja como Jesus, como modelo, coloca-se numa posição de tudo aquilo que um dia nós vamos alcançar.
É por isso que nós que somos cristãos espíritas devemos nos esforçar para copiar os passos que ele traçou na medida das nossas possibilidades. Ainda que nós ainda não sejamos capazes de amar os nossos inimigos, que nós pelo menos, por exemplo, respeitemos que eles têm o direito às experiências como nós também temos. Que nós possamos dar a eles o direito deles terem as próprias opiniões ao nosso respeito, ainda que essa opinião seja de nos detestar e de nos achar os piores das criaturas. De tudo dos ensinamentos que Jesus provou na experimentação prática, que ele testificou, o que desse evangelho divino nós já conseguimos fazer? Porque veja, ele como cientista generoso, ele abre as portas do seu laboratório para que nós possamos experimentar aquilo que ele é mestre, aquele assunto no qual ele é mestre. Jesus institui no coração de cada criatura o laboratório das experiências para que a gente possa transformar os nossos sentimentos. Ele não pretende ser o detentor desse conhecimento fechado, senão ele continuaria nos cimos celestes e jamais teria vindo à Terra. Mas o auge da generosidade e da humildade do Cristo é tanta que ele apequenou-se enquanto Rei Solar, vergando a túnica de um carpinteiro humilde para ensinar-nos o prelúdio dessa ciência do amor, que a gente só aprende na prática. Teorizar sobre o amor é lindo. Filósofos, romancistas, poetas fazem isso muito melhor do que nós. Mas viver o amor na prática, esta é uma experiência que todos nós precisamos nos dedicar. Cada um de nós desenvolveremos o amor ao nosso modo. Alguns de nós teremos um amor carregado de egoísmo. É o meu filho, a minha mulher, a minha família e ninguém toca. Outros seremos mais altruístas. É quando, por exemplo, casados por segunda, terceira vez, chegam a nós os filhos do outro casamento do nosso marido. E nós abraçamos como se fôssemos os nossos. Não os geramos, mas somos capazes de amar os filhos dos outros. Foi o que Maria de Magdala fez. Depois que o Cristo retornou aos cimos celestes e os apóstolos a abandonaram, vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova, os apóstolos não queriam saber dela, tinham um pouco de inveja também pelo fato do Cristo ter aparecido a ela e ela ter sido a repórter da ressurreição, e ela decide cuidar de leprosos vindos da Idumeia, na cidade de Dalmanuta, contraindo lepra mais tarde e desencarnando em dolorosas circunstâncias, mas recebida pelo próprio Cristo. Vem, Maria, tu que passaste pela porta estreita, tu que muito amaste, vem, eu te espero. Então a mensagem do Cristo é essa mensagem desafiadora. Amar dói, porque amar implica renúncia. Amar implica eu dar o melhor que eu tenho, mesmo não recebendo o melhor que o outro tem de volta. Amar pressupõe a ingratidão. Às vezes é inevitável. Às vezes é uma prova necessária para que a gente possa amar melhor. Só aqueles que já passaram pela traição, pela mágoa e pela ingratidão, sabem da angústia pungente. Mas, se nós conseguimos vencer essa mágoa, perdoando, o nosso amor se torna muito mais forte, porque a gente fica livre das impressões dos outros. Mesmo que os outros não compreendam o nosso amor, não nos amem de volta, a gente se sente feliz pelo fato de entregar esse amor. Jesus, então, é esse psiquismo irradiante. Como vai dizer João no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Jesus é o alfa e ômega, o início e o derradeiro, o princípio e o fim. Ele encerra para nós todo o progresso que a humanidade um dia vai precisar lograr. É por isso que Pilatos, da sacada do pretório, quando Jesus flagiciado estava prestes a ser crucificado, entrega Jesus à sacada e apresenta a multidão dizendo: eis o homem, não o rei dos judeus, não o pobre coitado. E sem querer, ele utilizou a expressão mais adequada. Jesus é aquilo que a humanidade um dia logrará alcançar, quando decidir-se por verdadeiramente amar. E aí, meus amigos, o espírito Joana de Ângeles
na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, vai dizer o seguinte: ele é todo harmonia. Sabe que a gente consegue perceber o que é isso? Se nós fôssemos todo harmonia, nós não adoeceríamos. Nunca se viu, anotado por qualquer evangelista, Jesus com gripe, Jesus com desarranjo intestinal, Jesus com dor de cabeça, Jesus passando mal. Todo harmonia. Psiquicamente, quando nós formos todo harmonia, o nosso organismo físico também será todo harmonia. Quem diz isso é Hernani Guimarães Andrade e o Espírito André Luiz. Porque o perispírito, sendo modelo organizador biológico, quando está desarranjado, por ser um molde, desarranja também o corpo físico, que é a sua cópia. Jesus, toda harmonia, cativa e arrebata as multidões. E não era porque ele era um orador impecável. Isso também. Mas as palavras chegavam depois. Nos discursos envolventes de Jesus, o seu magnetismo psíquico era o que cativava e arrebatava as multidões. Kardec explica isso na questão 274 de O Livro dos Espíritos. Existe algum grau de superioridade e influência entre os espíritos? Sim. Aqueles que progridem moralmente exercem uma força sobre aqueles que são menores, que estão mais involuídos, um arrastamento irresistível. Mas como assim? Significa que eles não conseguem se deslindar dessa influência? Eu disse irresistível. Todos aqueles que passaram pelo Cristo, alguns arrebatados, se arrependeram e seguiram seus ensinamentos, outros permaneceram renitentes no mal. Mas uma coisa aconteceu com todos eles: ficaram paralisados, magnetizados, estupefatos. Até os soldados romanos, que não tinham conhecimento cristão nenhum, quando foram até o Horto das Oliveiras para prender Jesus, chegam próximo a ele e estacam, diz Humberto de Campos na obra Boa Nova. Os soldados romanos, deslocados na presença de Judas Iscariotes para o prender, chegaram à sua frente e ficaram paralisados. Isso não é porque Jesus metia medo, mas é porque o seu magnetismo irresistível provocava essa circunstância. E é Jesus que se levanta e pergunta: a que viestes? A quem procuram? E eles respondem: Jesus de Nazaré. Sou eu. E entrega os pulsos. Veja a coragem. Enquanto a maioria de nós humanos naquela situação provavelmente correríamos assombrados, ou faríamos como Simão Pedro, desembainharíamos a espada e cortaríamos a orelha do soldado mau, como efetivamente ele fez e foi repreendido pelo Cristo. Jesus entrega-se porque entendia que aquela era a sua missão. Então Joana continua dizendo: ele não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, que os discípulos inclusive não conseguiram compreender. A sublimidade dos seus ensinamentos e o fato dele se entregar com tanto amor pela humanidade. Uma mensagem inesquecível que foi traduzida pelo seu ato de rendição e que até hoje a gente se lembra, até hoje está marcado no nosso psiquismo. Tamanho o ato heróico que ele fez. Mas houveram outros cientistas que deram a sua vida também pela ciência. O extraordinário na figura de Jesus não é exatamente o ato da crucificação, em que ele é morto por amor da humanidade. Por exemplo, Marie Curie, ela era uma cientista que trabalhava com elementos radioativos e ela morreu de leucemia por conta da exposição de forma desprotegida àquele agente químico e tantos outros. Então, o mais extraordinário de Jesus não é exatamente o fato dele ter morrido pela humanidade, mas o fato de nós até hoje não conseguirmos compreender como explicar o seu psiquismo divino. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, vai tentar explicar para nós. É que ele sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Significa que antes de nós sermos, ele já o era. Em A Caminho da Luz, Emmanuel vai explicar que Deus deslocou um pedaço de matéria informe e incandescente, que era o substrato do planeta. Entregou nas mãos compassivas e caridosas de Jesus. E ele, junto com os anjos, compuseram esse planeta com tantas belezas
que hoje nos sustenta a vida. E nós, ainda hoje, mesmo que Ele não esteja encarnado conosco, estamos absorvidos pelo seu psiquismo. Jesus colocou a sua impressão digital para a formação do nosso planeta e nós estamos envolvidos por esse magnetismo. É por isso que Ele sustenta todos os processos humanos. Todos os profetas, os mais ilustres e aqueles que nós mais admiramos, profeta Isaías, profeta Elias, Jeremias, Malaquias, todos eles vieram sob a tutela do próprio Cristo. Até na filosofia, Sócrates, Platão, e Kardec faz questão de colocar na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo um resumo da sua doutrina, por eles anteciparem essas compreensões da vida eterna, da vida imortal. Todos eles vieram sob a tutela do próprio Messias. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Por mais que a nossa sociedade tente nos fazer engolfar pelas cenas desastrosas que têm acontecido, terremotos, desastres coletivos, violência no seio familiar, pais se virando contra filhos, filhos contra pais, destruição da família, nada disso deve nos assombrar. Por quê? O sermão escatológico, que está lá em O Evangelho, capítulo 24 de Mateus, ele advertiu que tudo isso chegaria e que as coisas ainda chegarão a níveis mais insuportáveis, com o objetivo de suscetibilizar as criaturas. Existem alguns de nós ainda tão endurecidos no mal, que é preciso que tenhamos uma espécie de sacudida para despertar para os ideais mais sublimes, a ponto da gente deixar de perpetrar esse mal para que se volte ao exercício deste amor que o nosso amorável Messias nos ensinou. E aí, meus amigos, eu não poderia deixar de mencionar, já que falamos tanto do cientista, falar do seu objeto de estudo. Eu considero a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, hino à caridade, aquilo de mais bonito, de mais puro que a gente tem escrito sobre o amor. Eu acredito que o próprio Paulo, que nós sabemos que escreveu as suas epístolas inspirado diretamente por Estevão, esteve sob a influência direta do Cristo quando escreveu esse hino à caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tinha. Ainda hoje nós somos ouvintes ou praticantes. A gente ainda discerne isso dentro das igrejas, dos templos religiosos e também das casas espíritas. A quem nós servimos? Porque se nós não nos envolvemos e não nos engajamos no trabalho, que adianta? Toda a nossa sabedoria, a forma de se comunicar em diferentes idiomas, se o nosso ideal não é um de espírito evangelizado. Humberto de Campos, nessa obra Boa Nova, ainda no prefácio, vai dizer: existe uma diferença entre homens esclarecidos e evangelizados. Eu na terra era esclarecido, e hoje eu rogo ao Pai que pertença ao grupo destes últimos, dos evangelizados. Todo conhecimento que nós já dispomos já é suficiente para o exercício do amor. Existem pessoas que não têm 1/10 do nosso conhecimento e conseguem exercer o amor de forma tão brilhante, que não tiveram acesso a grandes cátedras e que nos dão tantos ensinamentos morais que ficamos estarrecidos. Mas a grande questão é, se nós queremos, muitas vezes o que nos falta é vontade. Subestimamos a nossa capacidade de amar. Dizemos: não aguento viver ao lado dessa pessoa difícil que me tira do sério. Mas precisamos resistir. Jesus deixou o mundo ao lado de 2 ladrões. Pessoas que para ele eram desconhecidas. Pessoas que tinham cometido atrocidades, mas que ele sempre considerou como os seus irmãos menores. Virou-se para aquele que era considerado bom ladrão, que naquele momento arrependeu-se. Senhor, do vosso reino, lembra-te de mim. Virou-se a ele com piedade. E aí, nós que estamos aqui, imersos no mesmo caldo de cultura, que guardadas umas pequenas exceções, estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, por que nós criamos tantas diferenças? Tantos separatismos?
Continuando na Epístola aos Coríntios. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Como nós vemos coisas extraordinárias, fenômenos sendo testemunhados pelos médiuns. Pessoas que têm tanta fé a ponto de suportar as mudanças e as transformações com perseverança. Mas se essa fé não for suficiente para acender no meu interior uma luz, para aclarar a vida também daqueles que compartilham essa experiência comigo, nada disso me aproveitará. E já caminhando para o final, meus amigos, no livro Obras Póstumas, que contempla os escritos de Allan Kardec, existe uma mensagem escrita por um espírito, ele não se identifica, que ele vai falar sobre o futuro do espiritismo. Jesus prometeu que pediria ao Pai que enviasse o Paracleto, o Consolador prometido. E esse Consolador aqui está em nossas mãos. E cumpre a nossa reflexão, o que a gente faz com isso? Nós já temos a lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus através dos evangelistas, e agora temos um Consolador que nos explica de uma forma muito clara, pela própria ciência, espíritos, fenômenos que nos acontecem, que nós responderemos de acordo com os nossos atos, a cada um segundo as suas obras. Então, qual o futuro que nos é reservado? O futuro do Espiritismo consistirá na recondução à religião do Cristo, desviada por interesses humanos. É interessante porque Jesus não fundou nenhuma religião. A religião mencionada pelo Espírito nessa mensagem não é uma religião institucional, católica, adventista, batista, espírita. É a religião do amor. Que a piedade seja a nossa religião. Que ao invés de abrir a boca para julgar os atos dos outros, que a gente pense que num passado não muito distante poderíamos ser nós a cometer os mesmos delitos. E se a gente não se cuidar, como nós não somos infalíveis, podemos ser nós naquela mesma circunstância. Que nós possamos entender que, embora estejamos na carne e precisamos dar conta das necessidades materiais para subsistir, acima disso existe uma perspectiva do ser imortal que nós somos. Portanto, precisamos cuidar agora dessa existência que se prolongará mesmo após a morte. Que nós possamos entender que acima de todas as convicções, conhecimentos que nós temos, é o bem que nós fazemos ao outro, a forma pela qual nós seremos reconhecidos além túmulo. Não a túnica que nós vestirmos, não a família a qual nós pertencemos, não os títulos acadêmicos que a gente conseguiu com muita honra e glória adquirir aqui nesse planeta, mas o bem. Que nós não possamos permitir que alguém saia da nossa presença pior. Que nós possamos entender que as palavras muitas vezes laceram o coração de uma forma muito mais dolorosa do que as piores armas que a gente tem no nosso mundo. Que os nossos pensamentos vitalizados se transformam em hábitos e que esses hábitos mais tarde se refletirão nos nossos comportamentos. E que um comportamento prediz uma conduta. E que a conduta daquele que é o nosso modelo e guia não é outra, senão todos os seus atos traduzidos por excelente amor a todas as criaturas. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Nos encha de coragem e esperança para que a gente não se desespere jamais. Não se desmotive pelos percalços do caminho, porque só Ele cresceu como uma reta para Deus. Ele foi aquele que sempre acertou, mas nós titubeamos, recalcitramos, mesmo sabendo do bem que deveríamos fazer, às vezes preferimos a outra estrada, mas está tudo bem. Ainda que tracejemos retas curvas, chegaremos no mesmo caminho de perfeição moral, se não desistirmos. Por isso, perante todas as dificuldades, que nós não possamos desistir. Se os cientistas materialistas tivessem desistido com os primeiros insucessos das suas experiências,
provavelmente nós não teríamos 1% de todos os grandes inventos que a humanidade foi capaz. Jesus não desistiu um minuto sequer de nós. Pelo contrário, Ele permanece expectante para que nós possamos chegar até Ele. Que Jesus abençoe a todos e muita paz. Elevar os nossos pensamentos ao Pai maior. Senhor Jesus, sede para o teu coração verdadeiro os nossos mais elevados propósitos. Nós somos ainda muito simples, estamos ainda no início da nossa trajetória evolutiva, mas já temos o coração sensível à vossa proposta. Por vezes, nós nos sentimos muito pequenos, muito incapazes, e sabemos que de nós mesmos, efetivamente nada podemos, sem o concurso da tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos humildemente, vinde a nós com o teu reino de amor e bondade. Abre as portas do nosso coração para a construção dos teus ensinamentos, dos atos práticos da nossa vida. Que possamos amar a nossa família como se eles fossem membros tão queridos ao nosso coração, mesmo que não sejam. Que possamos cumprir os nossos deveres, ainda que eles estejam na contramão daquilo que nós desejaríamos. Que a tua esperança e a tua alegria esteja presente sempre em nossas vidas, ainda que passemos pelas aflições, nos suportando e nos consolando de todas as nossas dores. Por isso te pedimos, Senhor, sede conosco, hoje e agora e sempre, que assim seja.